Nascido no exato ano de fundação da Sociedade Teosófica por Helena Petrovna Blavatsky e Coronel Olcott em 1875 e falecido recentemente em 1961, Gustav Jung foi uma das personalidades que mais marcaram a história do pensamento e da metodologia científica moderna na esfera da psicologia. Gustav Jung, que desde a sua mais tenra infância esteve submetido a um lar um tanto quanto contraditório. Se por um lado ele tinha uma mãe médium, espírita kardecista de pensamentos espirituais mais abrangentes e carregada de fenômenos extrasensoriais, por um outro lado ele tinha um pai um tanto quanto mais tradicionalista, protestante, rigoroso e pastor, inclusive protestante. Mas foi, dignos irmãos e irmãs, também este caldeirão de informações que lhe permitiu a capacidade de costurar o tradicional, a metodologia, o pensamento rigoroso com as experiências metafísicas, extracorpóreas, internas, psíquicas e subjetivas. Foi isto, basicamente, que Carl Gustav Jung fez ao longo de sua encarnação. Costurar o invisível com o visível. Costurar aquilo que era agnóstico com um pensamento científico. E é claro que sim, o esoterismo, o gnosticismo, o hermetismo moderno vem bebendo destas mesmas fontes, usufruindo destes caminhos abertos por Gustav Jung, ainda que o seu trabalho originalmente não esteja de forma definitiva atrelada às questões místicas ou mesmo esotéricas. Dignos irmãos e irmãs, eis o tema deste que é o nosso 49º vídeo em nosso canal. Sejam todos, portanto, muitíssimo bem-vindos. E neste nosso vídeo, dignos, vamos posicionar a interpretação esotérica para alguns dos termos dos mais conhecidos do pensamento de Jung, que acabaram por compor também o vocabulário de ideias, de conceitos, de pensamentos da filosofia e do misticismo, do esoterismo ocidental da atualidade. Para além disto, vamos também aqui indicar aos senhores alguns dos livros que lemos, que estudamos e que enfaticamente recomendamos a ti, a fim de que você vá direto à fonte e experiencie por si mesmo, tirando as suas próprias conclusões. E destes termos, dignos, posicionamos exatamente 7 termos fundamentais: individuação, inconsciente, pedra filosofal, persona, sombra, ânima, ânimos, bem como também sincronicidade. Arquétipo também é uma outra palavra muito utilizada pelo pensamento de Jung. Vejamos, dignos, que basicamente, do ponto de vista esotérico, individuação vai ser correlacionada ao processo de reintegração do ser. Expressão, pensamento de Louis Claude de Saint-Martin, de Jacob Boehme, de Helena Blavatsky, que desenha a ideia do homem retornando à própria individualidade ou à própria divindade, a semente, a raiz e o início de si mesmo. É o símbolo do Ouroboros, da cobra que morde a própria cauda daquilo que volta para o seu início primordial. No processo de individuação, nós estamos também no processo de autodescoberta, de autodomínio e de autoiluminação. A busca iniciática, a progressão iniciática é posicionada nos pensamentos de Jung através desta expressão individuação. Muito embora saibamos que a metodologia, o pensamento de Jung siga por uma outra vertente, do ponto de vista iniciático, esotérico, místico, que é o que nos cabe aqui neste canal, o processo de individuação é um processo de busca, de reencontro com a sua própria essência e de autoiluminação. O termo seguinte, dignos, é o inconsciente, que também utilizamos por demais. E aí podemos dividir inconsciente em duas partes.
o inconsciente pessoal, que chamamos de psicosfera, e o inconsciente coletivo, ou a anima mundi, a alma do mundo. Vejamos que a palavra inconsciente, do ponto de vista Rosacruz e esotérico, vai ser o conjunto, o somatório de todos os pensamentos, de todas as emoções, de todas as ideias, de todas as formas pensamentos, uma outra palavra ou termo advindo da teosofia, que são conglomerados pensênicos, formas pensamento, que compõem de maneira consciente ou de maneira inconsciente, ou seja, de maneira conhecida, objetiva ou desconhecida e subjetiva, a psicosfera do todo. O inconsciente coletivo é o somatório da psicosfera clara, nítida, visível, conhecida e também desconhecida de todos nós que compomos isso chamado de humanidade. Lembrando que o inconsciente coletivo da humanidade não é o inconsciente coletivo do universo como um todo, visto que nós admitimos existirem outros seres, outros tipos de consciência e outros níveis propriamente evolutivos que não necessariamente passam ou perpassam pela cadeia evolutiva humana. Portanto, existem aí até 3 tipos de inconsciente. O inconsciente particular, que é a psicosfera, o somatório de sentimentos, emoções, pensamentos, ideias, formas, pensamentos particulares, individuais. Existe o inconsciente coletivo, que é o de toda a humanidade, e inconsciente universal, que vai somar, inclusive, a psicosfera de outros conglomerados evolutivos que não necessariamente humanos. Existem, portanto, diferentes graduações de inconsciente. Seja como for, do ponto de vista imediato, do ponto de vista humano, nós vamos, em geral, levar em consideração esses 2 níveis. O inconsciente particular, que é chamado de psicosfera, e o inconsciente coletivo, que é propriamente a alma do mundo, a conexão com o todo. É daí que, inclusive, vem a ideia de que nos posicionemos entre arquétipo e também vem a ideia de egrégora. A egrégora é a soma, depois a gente pode até fazer um vídeo sobre isso especificamente, mas a egrégora é a soma da força de ideias de 2 ou mais indivíduos. Vamos lembrar daquela passagem de Jesus que diz o seguinte, olha, abre aspas, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Quando 2 ou mais indivíduos se unem no entorno de uma ideia de forma consciente ou inconsciente, ele forma uma egrégora. Então, soma-se uma psicosfera com outra e aí nós já temos a força propriamente de um consciente e um inconsciente específico. O arquétipo, por sua vez, é também uma palavra muito utilizada por Jung, pela psicologia analítica de Jung e também nos meios esotéricos, é algo um tanto quanto mais complexo e geral. O arquétipo, anotemos isto aí, é um padrão de manifestação universal. Vou dar um exemplo aqui muitíssimo a grosso modo. Nós já falamos em outros vídeos sobre o arquétipo do feminino, né, do sagrado feminino. Por exemplo, Oxum, Ísis, Vênus, Afrodite e outras mais podem ser colocadas como que no arquétipo da deusa. As deusas em si são como que receptáculos, estas deusas, receptáculos imagéticos específicos, circunscritos a uma determinada cultura, de um mesmo padrão de manifestação. O mesmo acontece quando nós falamos nos deuses ou nas energias marciais. Existe o arquétipo da marcialidade e existe a manifestação propriamente da marcialidade em forma de divindade em diferentes culturas. O arquétipo é algo geral, é algo que reflete um padrão do inconsciente coletivo, humanitário, ou do inconsciente universal, enquanto que a egrégora é a soma de 2 ou mais energias particulares. Por isso que o arquétipo ele é mais abrangente macrocosmos, enquanto que
A egrégora, ela é micro ou mesocosmos, ela trabalha de maneira mais imediata e mais próxima da nossa própria psicosfera. É importante também posicionarmos isso. Um outro termo, uma outra palavra muito utilizada pelo pensamento de Jung, dignos irmãos e irmãs, se você está acompanhando até aqui, escreva aqui em nosso canal sobre alquimia, né? O senhor sabe que a gente fala sempre do nosso laboratório, Rosa Cruz de Alquimia, sempre, não, quase sempre, e alguns indivíduos têm pedido para falarmos sobre alquimia. Se é do vosso desejo mostrar as questões laboratoriais, sobre alquimia operativa, como a gente propriamente entende e trabalha essa questão, escreva aqui. Sim, desejo ouvir, ou desejo que se faça vídeos propriamente sobre alquimia operativa. Alquimia operativa. E claro, se inscreva, ative o sino, as notificações, curta esse nosso vídeo, seja sempre muitíssimo bem-vindo e bem-vinda, dignos. Gratidão. Pedra filosofal. Rapidamente, do ponto de vista esotérico ou alquímico, pedra filosofal vai representar a perfeitíssima perfeição do ser num determinado grau. Portanto, a pedra filosofal é o estado de iluminação, é o estado de perfeição, é o estado de perfeita amplitude, consciência e domínio de si mesmo. Quando nós atingimos a pedra filosofal no reino vegetal, no reino mineral ou no reino humano, nós estamos alcançando a plenitude deste estado de individuação. O indivíduo completamente individuado, não vamos confundir com individualidade, individuação, ele é um indivíduo que reconectou-se com o seu self, com a sua essência, com a sua alma, que se reconectou com a divindade, portanto passa a ser um Buda, ou seja, um iluminado. Lembremos que Jung também bebeu muitíssimo das fontes orientais, tanto da cultura sânscrita como também da cultura budista. Outro termo interessante é persona, que nós utilizamos muito na maçonaria, no martinismo. Persona, digamos, alguns ritos maçônicos, né? Persona, ela vai ser traduzida como máscara, né? Persona era aquilo que os atores do teatro grego de outrora utilizavam para aumentar, não só para disfarçar ou para dar outra face ao seu rosto, mas também para aumentar a sua capacidade vocal. Daí a palavra persona é por onde passa o som, ou seja, persona. Esta persona são as diferentes camadas que nós vamos assumindo para o mundo, para a família, para as circunstâncias das mais diversas. Na psicologia de Jung, esse é um termo que foi cunhado também por Jung, que foi perpetuado, ou melhor dizendo, divulgado por Jung, e que vai expressar isso, uma camada da individualidade. Do ponto de vista mágico, isto é muito importante, porque nos é necessário não apenas bem compreender, bem saber separar o joio do trigo, compreendendo o que é a nossa essência, mas também de termos as nossas personas devidamente construídas. E não dá, dignos, antes que alguém aqui posicione isto em nossa caixa de comentários, é praticamente impossível viver sem uma persona. Nós precisamos de uma persona para trabalhar a nível familiar, a nível profissional, a nível social, e nestes aspectos de convívio, de social, nós precisamos das mais diferentes personas. A grande questão não é dissolver a persona que vai estar associada ao ego, mas bem trabalhar estas personas a fim de que possamos obter os melhores frutos da convivência e também para a nossa evolução, para o nosso crescimento, para o nosso processo de individuação e para que nos tornemos devidamente pedras filosofais ou pedras da filosofia. Mas ego,
persona, também é um tema de um outro vídeo que nós vamos voltar nessa questão. E temos sombra, né, como termo aqui de número 5, né? A sombra, Digno, vai significar todo o conjunto de pensamentos, de emoções um tanto quanto indesejáveis, obscurecidas, colocado num lugar mais distante e escondido de nossa própria consciência. Não só os aspectos negativos, mas também os aspectos positivos, seja como for, é tudo aquilo que está na obscuridade. E todos nós temos que enfrentar não só as nossas personas, fazendo aqui um casamento entre o pensamento de Jung e o pensamento esotérico, mas daqui a pouco vou indicar os livros para que você possa ler, mas fazendo também uma espécie de limpeza contínua, de direcionamento consciente das nossas personas e também das nossas sombras. Tem uma música de um grande cantor popular brasileiro que vai dizer o seguinte: não leve o personagem para a cama, pode acabar sendo fatal. Eu me recordo aqui de quem é esta música, mas se você souber localizar aí na sua memória, diga aqui nos comentários de quem é esta música. Mas a letra diz exatamente isso: não leve o personagem para a cama, pode acabar sendo fatal. Ou seja, é importante que nós saibamos bem diferenciar a necessidade social, cotidiana, de utilização das sombras, de compreensão das sombras e utilização das personas, mas também que não percamos a nossa essência, o nosso self, e não percamos de vista o nosso propósito maior de vida, que é o de individuação, a fim de nos tornarmos pedra filosofais. O termo seguinte é ânima e ânimos. Esse termo ânima e ânimos podem ser compreendidos ou traduzidos do latim como alma, sendo que ânima é um termo para alma no latim mais feminino e ânimos mais masculino. Em Jung, dignos irmãos e irmãs, ânima é basicamente o aspecto feminino da psique, seja de homens ou mulheres, enquanto que ânimos, em suma, a grosso modo, é o aspecto masculino na psique, tanto de homens como também de mulheres. E é pelo equilíbrio destes dois elementos que nós vamos alcançando propriamente a perfeição, a individuação, a pedra filosofal. Lembremos do caduceu hermético. Quem assistiu o vídeo sobre Baphomet, o vídeo de número 48, lembra-se disso. Nós temos ali no ventre de Baphomet o intercâmbio de duas serpentes, que é o caduceu de Hermes. E é este entrelaçamento destes elementos serpentinos, do elemento masculino e feminino, ânima e ânimos, ou seja, do yin e do yang, é que nós vamos propriamente alcançando a plenitude de nós mesmos. Na alquimia, nós fazemos isso pela conjunção do mercúrio com o sal, através do sulfur, que pode ser aí um dos temas futuros, mas basicamente o termo do ponto de vista esotérico se refere a isto. E um termo também aqui a ser posicionado, o último, dignos, é sincronicidade. A gente utiliza muito a palavra, o termo, o conceito sincronicidade. E em suma, sincronicidade significa coincidência significativa. É quando dois ou mais fatores se alinham de maneira imprevista, de maneira não planejada, não estruturada previamente, com um significado particular, com um significado subjetivo. Em suma, por vezes as sincronicidades, elas não vão possuir um significado objetivo para outras pessoas, mas é sempre algo tanto quanto, ou na maioria das vezes, algo particular, individual. E a sincronicidade, ela vai expressar isso. É quando nós temos um encaixe de diferentes circunstâncias, de fatores, sejam estes objetivos ou subjetivos do mundo dos sonhos, por exemplo, ou de fatos que acontecem no nosso dia a dia, que nos permitem um alto grau de conexão conosco mesmo. A sincronicidade é a linguagem, a comunicação, a expressão do universo para com o homem,
para conosco. É o universo nos apontando o que devemos fazer ou para onde devemos direcionar as nossas forças, nos posicionando algum ensinamento ou simplesmente a ideia de que, olha, estou presente, estou aqui, esteja atento. Voltaremos também a esse tema da sincronicidade, como aumentar a sincronicidade. Bem, vamos aos livros aqui, dignos, para aqueles que acompanharam até o final aqui. Se você já leu algum livro, recomendo que você posicione aqui nos comentários, até para estimular os outros irmãos que acompanham, que se inscrevem aqui no nosso canal. O livro que eu mais gostei, que eu mais achei interessante, ou dois, né, podemos aqui posicionar, foi, e que recomendo, Memórias, Sonhos e Reflexões, visto que nesse livro ele estabelece, através da sua escrita absolutamente encantadora e também do seu pensamento muito bem estruturado, um tanto quanto acadêmico, científico, mas de perfeita compreensão, ele estabelece os princípios da sincronicidade e também da relação disso com o mundo interno, com o mundo onírico, o mundo subjetivo. Então recomendo Memórias, Sonhos e Reflexões e Sincronicidade, também é um outro livro interessante. Para quem tem uma atração pelas ideias de alquimia, de hermetismo e de esoterismo, recomendar dois livros em especial, dignos. Primeiro, O Segredo da Flor de Ouro, em que ele aborda do ponto de vista da metodologia, de sua própria metodologia psicológica, psicologia analítica, posteriormente chamada psicologia junguiana, ele aborda os princípios do taoísmo antigo, do pensamento chinês de outrora. E também vou recomendar Psicologia e Alquimia. São dois livros interessantes para quem estuda alquimia, tá, dignos? Muito embora tenhamos algumas discordâncias para quem trabalha, estuda alquimia operativa, nós temos várias discordâncias do pensamento com o pensamento de Jung no que tange a alquimia, porque segundo Jung, a alquimia era algo puramente psicologista, mental, tão e somente algo noético, quando na realidade sabemos que a alquimia, ela funciona, trabalha e opera igualmente nos aspectos materiais, e isso para que se cumpra o princípio hermético fundamental, de que aquilo que está acima é como que está abaixo, o que está abaixo é como que está acima, para que sejam feitos milagres de uma coisa só, nos diz a Tauba Esmeraldina. Bem, recomendo também, dignos, Jung e o Tarô, bem como o Livro Vermelho, que é um compêndio, não chega nem a ser um livro em si, mas é um compêndio de pensamentos, de diários, de anotações de Jung. Esse livro foi até proibido durante um certo tempo, mas está publicado aqui também no Brasil. Recomendo que você o adquira para se ter ali uma ideia um tanto quanto mais próxima do pensamento de Jung, menos estrutural, mas mais íntima do pensamento de Jung. E Xing também, o livro das mutações, que não é propriamente um livro de Jung, né? Richard, ele foi quem escreveu esse livro em inglês, mas tem a introdução de Jung, né, que é muito rica em alguns detalhes sobre como Jung enxerga a questão esotérica. Então vejamos que Jung sim trabalhou de forma inegável sob pilares esotéricos, sob pilares místicos e gnósticos em sua filosofia. Nos lembrando até a máxima de Isaac Newton, que me vem aqui ao coração, que diz o seguinte, mais ou menos, se enxerguei longe, foi porque subi nos ombros de gigantes. Fecha aspas, palavras de Sir Isaac Newton. E Jung também, ele teve grande parte do seu pensamento psicológico, científico, embasado em princípios dos mais tradicionais no gnosticismo, no esoterismo, na filosofia hermética oriental e ocidental. Dignos irmãos e irmãs, aqui quem vos falou foi o Frater Cassiano Camilo Compostela. Se você assistiu até o final, deixa aí paz profunda.